Na poeirenta e obscura cidade de Sertanópolis, no confinado coração do Mato Grosso, ocultava-se um sinistro hospital, que de muitos males era depositário. Era ali que, naquela fatídica noite, uma enfermeira de alma já debilitada foi designada para o turno na oncologia. Era um local onde a morte espreitava pacientemente, como um abutre sombrio à espera de sua presa. A paciente que aguardava naquela noite estava nos estertores finais de sua existência. Desacordada, inerte, ela parecia vagar em algum limiar entre os reinos da vida e da morte. Aquela enfermeira, cujos passos reverberavam como ecos de desespero no corredor soturno, foi incumbida à vigília sobre essa alma moribunda. A noite se desenrolava, os minutos pareciam horas, e a atmosfera do hospital tornava-se cada vez mais asfixiante. A enfermeira se perdia nos corredores intermináveis do prédio, repletos de sombras que dançavam como serpentes negras. A cada momento, ela sentia como se algo sinistro a espreitasse nas trevas. Foi quando, em um lampejo de medo e desespero, a enfermeira retornou à enfermaria da paciente moribunda. E ali, na penumbra silenciosa, algo extraordinário aconteceu. A paciente, que até então jazia em estado catatônico, ergueu-se abruptamente, como se fosse puxada por mãos invisíveis. Seus olhos, antes opacos e sem vida, agora brilhavam com uma malignidade indescritível, e suas palavras sussurradas eram como um lamento vindo das profundezas do abismo. Não deixe que eles me levem. A enfermeira, paralisada pelo horror, mal conseguia articular uma resposta coerente. Ela indagou quem eram eles, mas a paciente apenas apontou para o vazio, como se alguma presença oculta e sinistra ali pairasse. Os segundos se arrastaram como séculos, até que a paciente, com uma agonia aterradora, se aquietou e, em questão de minutos, sucumbiu ao chamado da morte. Seus olhos, que outrora brilhavam com um fogo profano, se apagaram para sempre. A enfermeira nunca mais seria a mesma após aquela noite maldita. Em sua mente, sussurros infindáveis ecoavam, como se algo das sombras tivesse deixado sua marca indelével naquele lugar. E assim, naquela cidade onde o oculto e o inexplicável se entrelaçavam, uma história macabra se forjou, uma narrativa que ecoaria pelo tempo, sussurrada entre os sombrios corredores de Sertanópolis, como um segredo indizível que jamais deveria ser revelado. Havia um hospital antigo, com uma ala que era conhecida por seu passado sombrio. Era um lugar onde histórias assustadoras circulavam pelos corredores entre os funcionários, mas ninguém ousava falar em voz alta. Eles chamavam essa ala de O Quarto Vazio. Uma noite, duas enfermeiras estavam trabalhando na unidade de frente para a misteriosa ala. Era tarde, a clínica estava vazia e o silêncio dominava o ambiente. Uma das enfermeiras estava ocupada com sua rotina de trabalho quando, de repente, ela olhou através da janela e viu algo que fez seu coração gelar. Lá, na escuridão do quarto vazio, duas figuras humanas estavam se movendo. Era impossível, pois o quarto deveria estar vazio naquele momento. Ela chamou sua colega, que correu para ver o que estava acontecendo. Ambas ficaram paralisadas de terror ao testemunhar as figuras indistintas se movendo na escuridão. Elas não perderam tempo e chamaram o segurança do hospital. Juntos, eles entraram na ala escura e sombria. Ao chegarem ao quarto vazio, suas lanternas iluminaram um espaço vazio e abandonado, sem sinal de qualquer presença humana. Confusos, os funcionários do hospital voltaram para a unidade, mas a inquietação permaneceu. Pouco tempo depois, as enfermeiras testemunharam novamente as duas figuras no quarto vazio. Dessa vez, elas decidiram que algo precisava ser feito. Chamaram o segurança novamente, mas desta vez, os guardas se dividiram. Um permaneceu com as enfermeiras, enquanto o outro foi até o quarto vazio. Enquanto o segurança na unidade mantinha contato por rádio com seu colega, o que foi até o quarto vazio começou a investigar. Ele se aproximou do quarto escuro e, de acordo com sua transmissão por rádio, o quarto estava vazio, assim como das outras vezes. Mas então, algo de arrepiar aconteceu.
o guarda de segurança que ficou com as enfermeiras pôde ver claramente as duas figuras paradas bem ao lado dele enquanto ele falava. As enfermeiras gritaram em pânico quando ouviram o guarda de segurança começar a sussurrar no rádio. "Eles estão aqui! Eles estão bem ao meu lado!" Os gritos ecoaram pelos corredores e o outro guarda correu de volta para a unidade. Quando ele entrou, as figuras desapareceram, deixando apenas um frio sombrio no ar. Ninguém jamais conseguiu explicar o que realmente aconteceu naquela noite no quarto vazio. O hospital antigo continuou a guardar seus segredos sombrios e os funcionários passaram a evitar a ala a todo custo. Às vezes, nas noites mais silenciosas, eles ainda podiam sentir a presença das duas figuras inexplicáveis, lembrando-os de que o mistério do quarto vazio permaneceria sem solução. Era uma noite de outono sombria e silenciosa no pequeno hospital psiquiátrico da Califórnia. A enfermeira de psiquiatria, Sarah, estava fazendo seu turno noturno de rotina. O hospital, que outrora fora um centro cirúrgico, agora era um local que abrigava pacientes com doenças mentais. No entanto, o passado sinistro do lugar nunca se apagou completamente. O relógio da parede marcava meia-noite quando Sarah ouviu o telefone tocar no posto de enfermagem. Ela pegou o telefone e ouviu uma voz trêmula do outro lado da linha. Era a delegacia local, perguntando se tudo estava bem no hospital. Sarah ficou perplexa e assegurou-lhes que tudo estava calmo e tranquilo. Os pacientes estavam dormindo e nenhuma emergência havia ocorrido. A voz do policial do outro lado da linha soou preocupada. Ele explicou que haviam recebido uma chamada do hospital no 911 e a ligação estava sendo rastreada até a sala de artes e artesanato. Um arrepio percorreu a espinha de Sarah. A sala de artes e artesanato era um local desolado, onde ninguém ousava entrar à noite. Tinha uma atmosfera assustadora e era rumores de que ali eram realizadas cirurgias antigas. O interlocutor do 911 se identificou como Satana e implorou por ajuda. A sala em questão era conhecida por sua ligação com o passado obscuro do hospital, e histórias de eventos inexplicáveis circulavam entre os funcionários há anos. No entanto, esse tipo de chamada era algo que acontecia aproximadamente uma vez por mês, mas nunca era investigado a fundo. Sarah, como supervisora, sentiu que precisava descobrir o que estava acontecendo. O turno da noite estava escasso em pessoal, e ela era a única que poderia verificar a situação. Com seu coração batendo rápido, ela pegou uma lanterna e dirigiu-se à sala de artes e artesanato. Ao entrar na sala, uma sensação de opressão a envolveu. As luzes estavam fracas e uma sensação de frio gélido parecia emanar das paredes. Sarah caminhou pelo ambiente sombrio, seus passos ecoando pelo chão de azulejos antigos. Ela não via ninguém, mas a sensação de que estava sendo observada a perseguia. Então, de repente, a lanterna de Sarah apagou-se. Ela estava cercada por uma escuridão absoluta. O silêncio era ensurdecedor e sua respiração rápida e rasa ecoava pelos corredores vazios. Ela tentou acender a lanterna, mas nada aconteceu. Uma voz sussurrou em seus ouvidos, um murmúrio baixo e perturbador. "Satana precisa de ajuda", sussurrou a voz. Era uma voz que parecia ecoar de todas as direções ao mesmo tempo. Sarah começou a entrar em pânico, tentando desesperadamente encontrar uma saída da sala escura e sinistra. Mas quanto mais ela se movia, mais parecia se perder na escuridão. As sombras pareciam se mover, como se tivessem vida própria, fechando-se ao seu redor. Finalmente, com uma sensação de terror indescritível, Sarah sentiu mãos frias e invisíveis envolvendo-a. Ela gritou, mas sua voz foi abafada pela escuridão. No dia seguinte, os colegas de Sarah encontraram a sala de artes e artesanato vazia. A enfermeira havia desaparecido, como se tivesse sido engolida pela escuridão. As autoridades foram chamadas, mas nenhuma pista foi encontrada. O mistério do pedido de ajuda de Satana permaneceu sem solução, e o hospital psiquiátrico continuou a ser assombrado por sua história sinistra, um lugar onde o passado e o presente se entrelaçavam em pesadelos inexplicáveis.
Há muito tempo, em um hospital antigo e sombrio, erguia-se uma torre sinistra que abrigava uma sala misteriosa. A sala na Torre do Sino, como era conhecida entre os funcionários do hospital, tinha uma reputação temível que se estendia por anos. Histórias de encontros sobrenaturais e experiências inexplicáveis circulavam pelos corredores sussurrantes. Eu era uma enfermeira que havia trabalhado no hospital por mais de 6 anos, mas nunca havia enfrentado minha própria experiência sobrenatural até aquela noite sombria. O turno da noite costumava ser tranquilo, com enfermeiras sentadas na estação de trabalho, apenas ocasionalmente interrompidas pelo som persistente do sino que marcava a entrada da torre. Era cerca de 3 da manhã, quando a luz de chamada do meu paciente, cujo quarto estava diretamente em frente à estação de enfermagem, se apagou repentinamente. Como era minha responsabilidade, entrei no quarto para verificar. Meu paciente estava acordado, olhando com olhos arregalados em direção à porta. Ele perguntou com uma voz trêmula: "Você viu? Alguém esteve aqui." Eu olhei ao redor, mas não havia ninguém além de nós na sala. Confusa, perguntei: "O que você quer dizer?" Ele respondeu: "Alguém estava de pé ao lado da minha cama, e então eles saíram, mas não disseram nada." Um arrepio percorreu minha espinha, mas eu tentei manter a calma. Disse ao paciente que poderia ter sido a enfermeira assistente ou talvez um sonho, mas minhas palavras eram apenas uma tentativa de acalmá-lo. Secretamente, eu estava alarmada, pois sabia que não havia mais ninguém na sala quando entrei. Ao sair do quarto, contei a OS outros enfermeiros sobre o estranho encontro. Para minha surpresa, eles não ficaram surpresos. Na verdade, eles compartilharam histórias semelhantes de experiências sobrenaturais na sala na Torre do Sino. A luz de chamada frequentemente se apagava quando o quarto não estava em uso, mas ninguém sabia ao certo quem era o fantasma que a assombrava. Pouco tempo depois, fui escalada novamente para trabalhar no mesmo andar, e como se fosse um ritual macabro, a luz de chamada do paciente naquela sala se apagou novamente. Entrei no quarto com um coração pesado, já sabendo o que encontrar. Dessa vez, o paciente olhou para mim com olhos assustados e sussurrou. Ele voltou. Olhei em volta, mas a sala estava vazia. O paciente descreveu o mesmo visitante sombrio ao lado de sua cama. E então, como antes, ele desapareceu sem dizer uma palavra. A sala na Torre do Sino continuou a ser um lugar de mistério e inquietação, onde as almas inquietas pareciam vagar eternamente. As histórias de encontros com o desconhecido continuaram a assombrar os corredores do hospital, servindo como um lembrete sombrio de que algumas presenças não podem ser explicadas pela ciência, mas apenas pelo medo que habita nossos corações. Espero que tenham gostado deste vídeo, e se você tiver algum relato sobrenatural, deixe nos comentários que nós iremos entrar em contato com você e publicá-lo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.